Olá, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem, prontinhos para mais uma live. Esta é a terceira de 3 lives sobre a Tula, sobre os primeiros suplementos da gama da Tula. Este é o terceiro da primeira gama. Tenho-vos vindo a falar estes dias sobre o propósito, a missão da Tula. Na área dos suplementos veterinários, tivemos aqui colegas veterinários nos últimos 2 dias, das 2 lives, a falar e a dar a sua opinião sobre aquilo que nós temos à disposição hoje em dia para os nossos animais, que infelizmente é insuficiente e ainda é mais insuficiente quando nós temos a certeza do que se passa, quando nós temos diagnósticos claros, quando nós temos objetivos terapêuticos que têm em vista tratar sintomas em direção à causa. Trazer conforto, qualidade de vida e curar sempre que possível os nossos pacientes. Esse é o objetivo, esses são os objetivos, mas há um igualmente importante que se trata de empoderar os tutores. E esta live de hoje, talvez das 3, é aquela que vai ser mais impactante, não só pelo suplemento que eu vos vou falar hoje, mas exatamente o porquê dele surgir e a forma como tantos dos problemas de saúde dos nossos animais são tão simples de entender na realidade e são tão simples de explicar. Eu acredito que conseguirei fazer isso aqui hoje e trazer clareza para aquilo que é necessário fazer, aquilo que é necessário mudar. Então, durante estas 3 lives, o primeiro dia eu falei-vos da primeira fórmula, desta gama que é a base de CBDs. Nós vamos ter, a chegar em breve, todas as outras gamas maravilhosas que vêm ao encontro das necessidades dos nossos animais e que por isso nos deixam extraordinariamente felizes e confiantes em finalmente obter as respostas com a qualidade que nós pretendemos. E estivemos à procura durante tantos anos, motivo pelo qual decidimos avançar com este projeto e mergulhar com muito amor, com muita confiança, com muita certeza de tantos anos de experiência, porque já são quase 20 anos de experiência em clínica diariamente, para saber exatamente aquilo que funciona, como funciona, quais os artigos que falam sobre as substâncias e como atuar e como empoderar o tutor com o papel tão importante porque tem efetivamente para ajudar os seus animais e trabalhar em conjunto com o médico veterinário para encontrar as melhores soluções. Então, a primeira fórmula que vos falei na quarta-feira foi do Full Balance. O Full Balance é um CBD Full Spectrum, quer dizer que tem uma gama ampla de canabinoides, que são as moléculas que são extraídas da planta do cannabis, da planta, não da semente. E isto é muito importante quando nós procuramos produtos de qualidade e foi por isso também que, depois de muita pesquisa, deixámos de sentir confiança nos produtos que encontrávamos no mercado em termos de composição e de respostas daquilo que nos davam às nossas questões mais técnicas e científicas. Estes dias eu dizia que quando nós temos a certeza de um diagnóstico, nós sabemos o que precisamos para tratar. Nós vamos à procura daquilo que precisamos para tratar e não encontramos um resultado. O que é que está errado? O meu diagnóstico ou aquilo que eu usei para tratar? E durante algum tempo nós ficámos neste dilema de não perceber o que é que estava aqui a acontecer, se a molécula que nós queríamos íamos buscar, se o nosso diagnóstico estava certo, mas o nosso paciente não estava melhor. E foi aí que descobrimos uma série de verdades que desconhecíamos acerca da forma como, infelizmente, a indústria dos suplementos atua na área não só veterinária, mas humana. E eu acredito que muitos de vocês que estão aí desse lado hoje e outros que poderão ver esta gravação mais tarde vão perceber aquilo que eu estou a dizer, porque efetivamente não se tratam de medicamentos, apesar da gama da Tula ser para tratar sintomas em direção à causa, por não serem medicamentos, muitos não cumprem uma série de requisitos importantes nas boas práticas de fabrico, nas boas práticas da matéria-prima, e até quem formula não tem muitas vezes um conhecimento, tem uma ideia e decide colocar essa ideia em prática. Então é muito importante esta experiência recolhida, esta experiência sentida e vivida com os animais para pôr em prática. Então, voltando aqui ao Full Balance, o Full Balance é um óleo de uma planta cannabis conhecida, com o espectro que nós conhecemos, com uma concentração eficaz que pode ser doseada de acordo com as necessidades dos nossos animais.
Portanto, aquela ideia que muitos produtos vendem de que é uma dose por peso, nós queremos quebrar esse mito porque não é verdade, porque dependendo das doses que nós utilizamos, nós vamos ter efeitos terapêuticos diferentes. E o Full Balance tem muito um efeito anti-inflamatório e tem um efeito também adaptogeno. O adaptogeno, que é uma palavra que não se ouve muito falar e que é tão importante, é uma molécula que vai ajudar o sistema hormonal e, por sua vez, o sistema imunitário a regular. Então, este produto do Full Balance é um produto que é utilizado para doença crónica, para inflamação, para dor, processos degenerativos, mas temos uma live só a falar sobre isto, então vou passar ao próximo. O outro produto que eu já vos falei também é o Antioxidant Boost. Como o próprio nome indica, é um antioxidante. E é um antioxidante porquê? Ou tem um efeito antioxidante mais expressivo, porque é este objetivo. Porque, como vos falei ontem, tudo o que causa doença e todas as doenças provocam inflamação. Portanto, nós temos inflamação na origem e temos inflamação na consequência. Temos que tratar das duas formas. Então, quando nós temos inflamação, parte do que acontece é um dano oxidativo. E aquilo que uma fórmula antioxidante deve fazer é tratar essa inflamação e tratar esse dano oxidativo em específico, e para isso a composição do antioxidante tem uma composição com ômegas de origem de algas marinhas, para não ter qualquer efeito alergénico nos nossos animais, ou seja, criar mais questões. Pode parecer tão simples eu dizer isto, mas a maior parte dos suplementos não tem isso em consideração, ponto. Principalmente no que diz respeito aos produtos para os nossos animais. Entretanto, o antioxidante vai tratar situações muito inflamatórias e doenças muito inflamatórias. Da lista das doenças inflamatórias nós temos variadíssimas, e vai tratar ao mesmo tempo o tal sistema hormonal e imunitário, que precisa de ser regulado porque não esteve a responder ou a conseguir controlar a inflamação, ok? Então, estamos a falar desde quadros de dor, quadros de doença oncológica, de doenças autoimunes crónicas, estamos a falar de doenças ortopédicas autoimunes também, que também existem, não é? Nós vamos falar sobre isso tudo. Não vai haver, efetivamente, falta de informação para esclarecer também. E queria também aproveitar e dizer que a página da Tula, a nível do Instagram, que é tula.care, sigam, por favor, porque vamos pedir a vossa ajuda para responder também às vossas perguntas lá. E quantos mais de vocês colaborarem connosco, melhor nós vamos servir os nossos animais. É esse o nosso objetivo. Portanto, nessa página vocês vão receber e vão ter conteúdo gratuito para ir se informando e empoderando esse vosso cuidado, porque vocês são uma peça importantíssima do tratamento da saúde dos vossos animais. Não é possível delegar tudo ao veterinário, não é possível. Nós, veterinários, não vivemos com os vossos animais, vivem vocês. Então, o vosso papel é realmente muito importante. Por isso é que, e volto a lembrar, para quem ainda não ouviu, a Tula é uma Tula Empower Your Care. Então, Empower Your Care são vocês, o vosso cuidado, o vosso amor, a vossa segurança sobre aquilo que vocês estão a optar e a fazer em relação à saúde dos vossos animais, que é absolutamente essencial, também. Então, estas duas fórmulas têm as suas duas lives e aquela fórmula, porque sendo todas maravilhosas, aquela que, sentindo que se eu tivesse que, se eu não pudesse que mais nada acontecesse, seria esta, efetivamente, que é o Stop Itch. Então, Stop Itch, nesta embalagem aparece o gato de um lado, o cão do outro. Aparece esta imagem que eu também já vos falei na live de ontem, que é uma imagem que vem a representar os processos no corpo dos nossos animais. Então, o prurido na medicina integrativa tem muito a ver com o sistema na medicina integrativa e convencional, mas nós olhamos e valorizamos isso de outra forma na medicina integrativa. Tem muito a ver com o sistema nervoso. Portanto, o sistema nervoso está ligado a todo o corpo está ligado ao sistema nervoso central, que é o cérebro. E então esta imagem de um vento, de uma brisa que passa, é porque o que às vezes se manifesta num local está a acontecer num outro. Não é às vezes, muitas vezes. Porquê que esta fórmula se chama Stop Itch, então? Porque a composição dela, para além dos canabinoides, para além do efeito antioxidante que também está nesta fórmula,
nós temos uma molécula de origem orgânica que é o PEA. Vou simplificar assim porque senão é muito difícil este nome técnico. Então o PEA é uma molécula que já é conhecida desde os anos 70 na medicina humana e veterinária e é uma molécula que atua ao nível de quadros de dor, e já vou fazer e explicar a ligação e quero muito que vocês entendam isso, e por isso se não entenderem quando eu chegar ao final da explicação, perguntem e digam-me. Então o PEA é também um endocannabinoide. Portanto, na primeira live eu expliquei que o CBD, os canabinoides, atuam em receptores no corpo, que estão distribuídos nos vários órgãos, e consoante o perfil de canabinoides que nós optamos para a nossa fórmula, nós vamos ter efeitos mais específicos em determinadas zonas do corpo. O PEA é também um canabinoide, portanto, também vai atuar nesse sistema. E porquê é que é tão interessante? Porque quando nós temos moléculas diferentes a atuar no mesmo sistema, nós vamos ter potenciação dos efeitos. E então a potenciação dos efeitos quer dizer o quê? Que os efeitos terapêuticos de algo serão aumentados. Com que vantagens? Com diminuição de doses, porque as doses também vão interferir com outras moléculas que o corpo produz e que necessita também que atuem. Então, o PEA é uma molécula que vai ajudar o CBD nos quadros de prurido e de dor para tratar os dois. E agora vocês dizem assim, então mas porquê que ele se chama Stop Itch? Porquê que não é Stop Itch and Pain? Porque se for dor não associada a um determinado padrão, e vamos aprender a entender esses padrões nos nossos animais e que são iguais no ser humano, portanto vai servir esta informação toda para vocês também. Quando nós aprendermos a entender estes padrões, vamos perceber que se eu tiver apenas dor, eu digo apenas com muita relutância porque ter dor já é algo muito complexo e muito desafiante, porque envolve muita inflamação também, muito dano no organismo, nós temos opções. Nós temos estas opções. Mas se eu tenho um padrão de dor em que tenho prurido e em que tenho outros sinais desse padrão de dor e de prurido, como, por exemplo, questões relacionadas com enzimas hepáticas, questões relacionadas com sinais neurológicos, questões relacionadas com ligamentos e tendões. Então, eu vou entender que há uma ligação num padrão a nível do prurido e da dor, que é muito característico, porque a via do prurido e a via da dor, a nível do sistema nervoso, é exatamente a mesma. Então, nós temos que tratar as duas. Aquilo que muitas vezes a medicina convencional esquece porque trabalha de forma compartimentalizada nas especialidades, que também é importante, porque quem trabalha nas especialidades dedica-se a essas áreas, estuda mais a fundo. Só que é preciso ligar as peças, porque efetivamente o corpo é uma máquina, mas é uma máquina biológica, não é? Costumo brincar e dizer que o osso não é uma peça de um carro, o osso é um organismo vivo. Aquilo que acontece no osso é um reflexo do que acontece no corpo, tal qual como aquilo que acontece na pele é um reflexo do que acontece no corpo. E nós podemos e sabemos todos interpretar isso, nós só precisamos das ferramentas, ok? Então, esta fórmula do Stop Itch, esta menina dos olhos, desta gama do CBD, foi a união, o casamento perfeito entre duas moléculas que há muito tempo se conhecem ser úteis nestes padrões, mas eu não sei responder porquê ninguém decidiu juntá-las. Muitas vezes, colegas de uma medicina integrativa fazem essa associação, eu cheguei a fazê-la durante muitos anos, com muito sucesso, mas de fontes diferentes. De fontes diferentes nós temos sempre o desafio do recipiente, da concentração, da palatabilidade, da dupla administração, não é? Temos que dar mais do que uma coisa, até porque o Stop Itch tem também o poder antioxidante. Portanto, tem as três coisas. Porquê que tem as três coisas? Porque um quadro de dor e um quadro de prurido é um quadro extremamente inflamatório, ok? O que é que muitos de vocês desconhecem? Porque é normal que desconheçam porque ninguém vos chama a atenção. Mas eu estou aqui exatamente para isso, para vos chamar a atenção. Muitos de vocês desconhecem que o prurido causa dor. E muitos de vocês desconhecem que animais que estão com muito prurido ou um quadro de prurido crónico estão em sofrimento com dor.
Portanto, quando o sintoma é muito visível, não é? Na pele ou no comportamento em relação à pele, isto sou eu a simular a comichão, que pode ser isto, que pode ser um lamber, não é? Que pode ser um mastigar as patinhas, pode ser um coçar o rabinho no chão, um esfregar um focinho em tudo e mais alguma coisa, o sacudir a cabeça constantemente com um incómodo nas orelhas. Quando esses sintomas são tão exuberantes, foca-se nisso, regra geral, e esquece-se o resto da avaliação. Mas se nós fizermos a avaliação de todos esses animais com esses sintomas, posso-vos garantir a 200%, é um desafio que eu aceito, a 200% que todos eles têm dor. Todos. Ok? Só que há vários tipos de dor. Há um tipo de dor que é uma dor intensa, forte, muito agressiva e que desencadeia uma resposta agressiva no corpo. E há quadros de dor por dormência, que também dói. Logo aqui vocês conseguem perceber porque é que há um animal que se coça violentamente, ok? E há um animal que lambe. Se eu perguntar assim, qual é o que se coça violentamente? É o que tem a dor intensa, forte, e qual é o que... E que tipo de dor é que tem, não é? O animal que lambe. Aquele que se coça violentamente é aquele que já atingiu um limiar de dor muito grande, muito intenso, muito difícil de lidar. Aquele que lambe, está com um sistema imunitário debilitado, está cansado também, mas está a tentar passar a tal sensação da dormência, quase que um formigamento, ok? Então, quando nós passarmos agora a olhar para os nossos animais com prurido, apenas olhar, apenas perceber o comportamento deles, permite-nos entender realmente aquilo que está a acontecer em vários locais do corpo. O que é o nosso trabalho depois em equipa vosso, connosco veterinários? O que é que deve ser? Esse trabalho deve ser perceber porque é que há essa dor, onde é que essa dor começa, qual é a inflamação que provocou essa dor. Por isso é que eu dizia que a inflamação está na origem de tudo. Então hoje, nem a propósito, porque isto é a história de todas as consultas ou de muitas consultas todos os dias, hoje tivemos uma consulta com um cãozinho muito fofinho, com uma otite bilateral, mas com muita comichão, muita sacudidela, em que nós sabemos perfeitamente, seja a nível convencional, seja a nível da medicina complementar ou integrativa, que quando temos inflamação de ambas as orelhas, mesmo que haja bactérias, mesmo que haja fungos e outros agentes a complicar a situação, que uma pergunta importantíssima é sobre a saúde gastrointestinal do animal. Então foi a minha primeira pergunta, porque eram as duas orelhas, não é? Se for uma, pode ser um trauma, um conduto auditivo fechado, podem ser coisas mais locais. Mas os nossos olhos permitem-nos ver que são as duas, alguma coisa se está a passar em algum sítio, não é? Automaticamente a tutora informa que sim, que há um quadro de diarreia crónico, que depois passou uma gastrite, que depois passou outras coisas e que agora, porque a família aumentou e há um bebê em casa, o cãozinho tem acesso a outro tipo de alimentos e que estes sintomas das otites passaram a ser mais frequentes. Então, qual é o sítio do problema? É o trato gastrointestinal, naquele caso, ok? Então, não é tão difícil, não é tão complicado entendermos nenhum de nós. Muitas vezes o problema é que, como nos explicam no âmbito de uma especialidade, nós ficamos limitados à explicação sobre o processo, por exemplo, só na pele, ou, por exemplo, só na articulação, ou, por exemplo, só no fígado. E para vocês terem uma ideia da questão do fígado, o fígado é um órgão importantíssimo naquilo que são quadros de dor e quadros de prurido. O fígado é um órgão que, e muitos de vocês estão aí desse lado a ouvir ou que irão ouvir, é um órgão que por natureza aguenta, costumo dizer assim, não é? O fígado é a força, aguenta. E quem aguenta, normalmente demora a queixar-se. Mas quando chega a altura de se queixar, tem aquela tendência para a explosão. Não é? E em que tudo desregula, tudo vem ao de cima. Ao contrário do rim.
não é? Que é uma diva, que é aquele órgão que está ali e tal, muito cuidado, e à mínima coisa dá sinal. Está certo que dê sinal, mas o fígado não dá sinal logo. Nas enzimas hepáticas, nas análises de sangue, vai demorar muito tempo e nós vamos fazer o quê? Ver o nosso cãozinho a coçar-se, seja de que forma for, ficar à espera que as análises alterem. Ou entender que o órgão já tem inflamação e que essa inflamação vai gerar um problema, ok? E nós tratarmos quimicamente e nós tratarmos de forma focada apenas no sintoma, sem o objetivo da causa, ok? Nós estamos a abafar aquilo que está a acontecer, de se manifestar, e estamos a permitir que toda essa inflamação, e acho que este movimento até é simpático a perceber, vá criando ali um caldeirão de situações. E depois, de repente, temos uma massa, que não é um cancro, é um tumor. Nós temos uma massa e automaticamente a medicina convencional, e bem, porque tenho que o dizer, vai pôr como hipótese que é um cancro. E de repente não tínhamos nada, porque estávamos a tapar os sintomas de uma comichão, e então de repente temos um cancro, ou uma possibilidade de um cancro. Então esse tumor, que muitas vezes se acha que é um cancro, nestas histórias clínicas, é uma forma que o corpo tem de encapsular um problema. Está aqui uma inflamação, não consigo resolver isto, eu vou criar aqui uma barreira protetora para que isto não se espalhe. Só que a um exame de imagem vai parecer uma massa. Então, isto é a história de tantos animais que dói o coração. E não custa nada explicar, e é por isso é que eu estou a fazê-lo aqui. Dói o coração de saber o desespero em que muitos de vocês ficam, e compreensivelmente, não é? Com uma notícia dessas, com uma possibilidade dessas, e sem sequer haver uma explicação de porquê, não é? E então de como é que vamos lidar daqui para a frente, ok? Então, estes suplementos, não há como dizer de outra forma, e ainda bem que assim, estes suplementos estão feitos de acordo com aquilo que é o conhecimento meu, dos últimos 20 anos, daquilo que são as certezas das respostas terapêuticas dos meus últimos 20 anos de clínica e da qual eu posso dizer que beneficiei e beneficio por causa daquilo que eu aprendi estudando a medicina veterinária integrativa. E aprendendo, mesmo quando há muitos anos atrás me pediram para não falar no tipo constitucional, para não expor essa informação aos tutores, de chegar a uma altura da minha vida e dizer assim: é mais importante a verdade do que aquilo que certas e determinadas pressões que se nos são colocadas pretendem. Então estes suplementos são os suplementos da medicina integrativa que nós entendemos, que nós conseguimos explicar, que nós conseguimos entregar com resultados. E é um motivo tão grande de felicidade, de alívio finalmente, de descanso, de saber que, naquilo que eu disse logo ao início, aquela molécula que eu sempre procurei, ou as moléculas que eu sempre procurei, para ter o resultado terapêutico nos meus animais, mas que não aconteciam apesar do meu diagnóstico estar correto, agora elas existem, agora elas estão disponíveis. E nós estamos com uma equipa muito focados e disponíveis a entregar-vos essa informação. Porque se o corpo é um todo, e se o corpo comunica entre si, e se um padrão de prurido tem a ver com dor e tem a ver com órgãos internos, claramente que esta fórmula é chave, sem dúvida, vai mudar o mundo, já está a mudar o mundo dos nossos animais. E eu fico tão feliz por isso, por ter esta sensação de verdadeiro alívio, de solução, de compromisso, de pureza, de não criar mais problemas tratando, que é maravilhoso. Mas também dizer-vos a vocês que não chega a isto só. Chega a vocês aprenderem connosco e quererem saber mais sobre aquilo que podem fazer para melhorar o todo, não é? E é por isso que o Empower Your Care vai ser e está a ser construída uma plataforma para vos dar todo esse conhecimento. De se o prurido, naquele animal que eu vos dei o exemplo, começou no intestino, como é que nós tratamos esse intestino? Como é que nós o pomos a funcionar em seu pleno? Até porque o intestino tem uma ligação
muito grande na produção do sistema imunitário, certo? Então, se nós queremos e sabemos que a fórmula do sucesso é o todo, é a medicina integrativa, nós não vos vamos entregar só isto. Isto é uma chave importantíssima, isto é necessário. Mas tudo o resto que vocês vão aprender a fazer e que vão ter à vossa disposição para os vossos animais, de forma completamente gratuita nessa plataforma e nas nossas redes sociais, e que já fazemos essa divulgação sempre que conseguimos, mas que agora criamos forma de o fazer mais sistemática, porque este projeto nos ajudou a fazer isso e por isso também é tão maravilhoso. É realmente para mudar a vida dos vossos animais, para melhor, para que eles vivam com mais saúde, com mais qualidade de vida, com comportamentos mais tranquilos, com menos stress, com vocês terem menos stress sobre o medo que sentem do desconhecido, porque ninguém explica, e este é outro drama da nossa atualidade, é que ninguém nos explica. Ou só nos explicam aquilo que muitas vezes acham que interessa. Interessa porque tem um objetivo para fazer determinada coisa, não é? Sendo que às vezes nós temos mais do que um caminho para chegar a um objetivo. E todos nós temos o direito de escolher o caminho que queremos fazer. Então, por exemplo, nós queremos mudar a alimentação do nosso animal porque percebemos que a alimentação pode ser uma fonte de saúde ou uma fonte de doença. Mas pode o nosso animal não querer ir por aquele caminho, não querer ir por aquela alimentação, aqueles alimentos. Acabou por ali? Terminou ali? Não! A partir do momento em que ele nos diz que não é isto ou não é aquilo, nós novamente devemos dar um passo atrás e refletir. Ok, o meu objetivo era aquele, ele não está a querer. É a fonte do meu alimento? É a forma do meu alimento? É a temperatura do meu alimento ou simplesmente não é o alimento correto? Então há muitos porquês, há tantos porquês, mas para cada porquê há uma resposta. E esta gama dos suplementos da Tula vai dar todas as respostas. Vocês vão ficar cansadíssimos de me ouvir e de ler e de ter informação, mas pelo menos ninguém poderá dizer, e é isso que nós quisemos, esse objetivo que nós quisemos também alcançar e esperamos alcançar, que é alguém chegar e dizer a nós ou a outro médico veterinário que tenha este conhecimento e dizer que se eu soubesse eu teria feito de outra forma. Que é muito complicado, é complicado para vocês perceberem que há um tempo atrás podíamos ter evitado situações, mas também é muito complicado para nós, porque sabemos que se outro colega, se outra pessoa tivesse esta informação, vocês poderiam ter realmente chegado a essa solução e a essa conclusão. Então, cada um de vocês é importante para os vossos animais, cada um de vocês é importante para nós, para dar o feedback das soluções, das questões, das dúvidas que vocês têm, para nós esclarecermos, e cada um de vocês é importante para a pessoa que está ao vosso lado. Está ao vosso lado no trabalho, que está ao vosso lado na escola, que está ao vosso lado em todo o local, não é? Nós temos tantos tutores que nos procuram de tantas zonas do país que perguntamos, não é? Então, como é que sou da ZenVet? E temos todo o tipo de respostas, mas a resposta mais maravilhosa que surge, muitas vezes, é que estava de férias no Algarve e alguém no Algarve disse-me que viu o meu cão a cochear, ou isto ou aquilo, e disse-me que a ZenVet tem um tratamento para ajudar nesse tipo de situação. E eu fui investigar, percebi e vim. Alguém diz, eu estava a passear o meu cão no parque e alguém abordou, porque as pessoas que têm animais, regra geral, gostam de falar com pessoas que têm animais, e ainda bem, porque até nisso os nossos animais nos ajudam, não é? A ter companhia, a sermos um bocadinho mais extrovertidos, não é? A poder receber e dar do outro, não é? Que é tão importante. E então alguém diz a outro alguém, olha, e aconteceu estes dias, e aconteceu com alguém que já esteve aqui, não sei se ainda está aqui a assistir, que foi, eu não sou cliente da ZenVet, mas eu sigo o trabalho da ZenVet e eu acho que a ZenVet tem a solução para o seu animal. Isto é só maravilhoso. Então, os vossos feedbacks de tudo, e há sempre espaço para melhorar, com certeza que há espaço para melhorar. Porquê? Porque os problemas vão existindo, porque as doenças vão mudando,
temos muitas doenças parasitárias por diagnosticar nos nossos animais, porque elas vão mudando ao longo do tempo e não dão já os sinais típicos e ficam escondidos. Esta foi outra conversa que tivemos hoje com outros tutores. E é tão fácil cada um de nós entender isso, não é? Porque nós vivemos na natureza também, nós percebemos as mudanças do tempo, as mudanças climáticas, tudo isso é real, está a acontecer. A contaminação dos alimentos, a dificuldade da certeza sobre a fonte de determinadas coisas. Então, o excelente é o inimigo do bom muitas vezes. E se nós ficarmos paranoicos com tudo, o nosso sistema imunitário vai sofrer. Porquê? Porque nós vamos estar sempre em modo de stress, sempre a produzir cortisol. Ok? Então, há que ter confiança, ter conhecimento, procurar as respostas, sentirem-se esclarecidos, ok, sobre as vossas questões, porque é essa a forma que existe e a melhor forma para ajudarem os vossos animais. Também. Então, eu acho que houve aqui alguns comentários. Deixem-me ver. Tenho aqui um comentário a dizer que o Spike começou ontem a fazer e que está a adorar. Que bom! Tenho aqui outro que diz: Casca Piri, tenho que provar esse tula maravilhoso. A doutora dirá uns dias, é verdade. Depois tenho aqui da Maria, que fez uma partilha amorosa, amorosíssima. Eu dizia hoje à Filipe, é o vídeo daquela cadela lindíssima, da qual já me mandaram mensagens, a dizer que ela é muito, muito bonita e muito fofa, e é bem verdade, a tomar o suplemento da tula. E a Maria teve o cuidado de tirar do seu tempo para fazer um vídeo, para pôr uma música e para nos enviar. Eu disse à Filipa, isto é amor. Isto é amor. Amor não só pela cachorra, mas amor por quem realmente se preocupa pela sua cachorra, não é? Então eu sou muito grata a isso. Essas partilhas são, assim, tudo de bom. Daqueles que nós conhecemos, que são seguidos por nós, e daqueles que nós não conhecemos, daqueles que à distância conversam connosco ou conversam com colegas que aconselham, que nos conhecem, ou que estudam connosco, ou que têm outro tipo de relação, mas que entendem. E então é tão maravilhoso porque começamos a gerar aqui uma cascata de boa influência, né? De impactar a vida do outro para o bem, que não tem preço, não tem preço, é só tudo de bom. Está aqui um comentário que o exemplo que deu do cão de hoje, entre as 3 hipóteses, seria o suplemento de hoje? Sim, sem dúvida, também. Seria o suplemento de hoje, porque apesar dos sintomas não serem tudo, os sintomas indicam-nos a causa, portanto temos de tratar ali, temos de tratar a causa. Quando o sintoma é muito prurido, nós temos que tratar esse prurido, porque senão o que é que estamos a deixar acontecer? Cada vez que aquele animal se coça, cada vez que aquele animal fisicamente se magoa, gera inflamação. E aonde? Na pele. E o que é que está na pele? Sistema nervoso. E o que é que o sistema nervoso da pele vai fazer? Vai criar uma ligação, vai criar mais inflamação para ir resolver o problema, só que não resolve, não é? Porque a causa está noutro sítio, e andamos na pescadinha de rabo na boca. Então sim, é preciso parar o prurido. Sim, nós usamos esteroides, nós usamos alguns outros medicamentos, mas com um objetivo terapêutico muito específico e pontual. Tudo o que for fora disso é estar a deixar uma porta aberta para outros problemas. É o tal abafar a inflamação, enquanto na realidade ela continua a acontecer e depois de repente, pumba, tenho uma massa. Ok? Então é uma pergunta excelente, é uma pergunta muito importante, que é isso. É o que é que nós temos também que controlar de forma mais rápida, mais aguda, para permitir que o resto do corpo cicatrize lá dentro, ok? Então, há timings diferentes para várias coisas que acontecem. Vocês não têm que saber isso, mas vocês podem aprender a saber isso, tá bem? A origem do prurido existem várias, não é? Existem vários órgãos, portanto, dependendo do que se passa em vários órgãos que estão ligados a várias funções, nós vamos ter questões do prurido. Portanto, o sintoma do prurido, a forma como o animal se coça, até a localização do corpo onde a lesão está a acontecer, está-nos a falar sobre o órgão interno. Então, quando nós passamos também a vida a abafar esse sintoma, o que é que nós estamos a aprender sobre o que se passa dentro do corpo? Zero. Nada. Não estamos a aprender nada. Nem estamos a deixar que o corpo nos diga. Viver com este medo constante de vou tentar fazer diferente, e mesmo que o fazer diferente envolva um caminho,
não é? Que não é de um dia para o outro, mas envolve um caminho que eu sei que tem um objetivo e que me vai evitar outros problemas no futuro, nós temos de estar comprometidos com isso, todos. Nós, veterinários, vocês tutores, não é? E nesse percurso, mimar, tratar, quando digo mimar é cuidar, né? É tratar, é nutrir todo o organismo do nosso animal também, porque na realidade também é isso que ele faz por nós, né? Está-nos sempre a nutrir, sempre a mimar, sempre a tomar conta. A Elsa diz assim, ansei por esse suplemento para a minha bobinha, prurido associado a diabetes 1. Elsa, espetacular esta partilha, porque ainda agora eu dizia que o prurido pode ter a ver com órgãos diferentes. Portanto, temos um animal que tem um problema hormonal e que tem prurido. Como podemos ter um animal que tem um problema, e problemas hormonais podem ser vários a provocar o prurido, não é? E temos um animal que tem um outro problema num outro órgão e tem prurido, ok? Então, quando nós temos prurido, apesar de termos este problema hormonal, do qual um adaptogeno, onde é que ele está? Que é o full balance, é o mais indicado a longo prazo. No início nós temos que tratar esse prurido para quebrar esse ciclo de inflamação. Então nós vimos aqui, ok? Nós vimos aqui primeiro para fazer a primeira fase, para permitir que certas coisas se resolvam e depois vamos resolver aquilo que está lá por trás, ok? E vamos à causa. Por isso é que é tratar sintomas em direção à causa também. E vocês vão ser, e já estão a ser, muitos de vocês que nos estão a pedir as fórmulas, estão a ser questionados sobre para que é que precisam, para que animal, para que raça, para que peso, para que diagnóstico, porque nós queremos aconselhar, nós queremos ajudar a que vocês possam fazer o melhor uso dos suplementos, porque nós queremos o que vocês querem, resultados, ok? Então esse é o nosso objetivo, isso é o que vocês podem esperar e é aquilo que vocês vão receber efetivamente pela tula, pela tulinha. Está aqui alguém a dizer também, deixem-me ver que eu já me perdi aqui. Plantando conhecimento e agora vocês regam, não é? Eu planto e vocês regam. E o vosso regar é partilhar, é falar, é perguntar, não é? Tudo isso é agir em direção do bem. Está aqui um outro comentário sobre desbiose intestinal, sim. Então, desbiose intestinal é uma alteração do microbioma intestinal, de tudo o que vive no intestino, para que o intestino funcione, mas que quando não está bem, cria inflamação. Inflamação. Não há doença nenhuma em que nós não vamos encontrar inflamação, ok? E quando nós ouvimos a inflamação, o que é que, regra geral, pensamos? Anti-inflamatório. Só que não. Não era o que nós devíamos pensar, não é? Nós devíamos pensar em restringir a inflamação, restringir, modular o sistema imunitário para não permitir a inflamação também, que são as vias que curam, não são as vias que tratam apenas os sintomas. Depois está aqui uma pergunta em relação... Em quanto tempo é que eles têm melhorado? Depende. Há uma regra na medicina muito simples que diz assim: tudo o que é agudo trata-se de forma aguda. Tudo o que é crónico trata-se cronicamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem está doente há menos tempo, o corpo não tem tanto dano, responde mais rápido e resolve o seu problema. Apesar de que temos tido casos em que os animais não estão bem diagnosticados, e então não estando bem diagnosticados, quando são diagnosticados e são tratados, resolvem rápido também. Que eu estou a base do o agudo resolve no agudo, o crónico no crónico, estamos a partir do pressuposto que o diagnóstico está certo. Porque muitas vezes estão doentes uma vida toda e ninguém ainda percebeu o que é que se passa com o animal. Nós fazemos 2 mudanças e está resolvido, ok? A outra questão tem a ver com o crónico resolver crónico. O que é que isso quer dizer? O crónico resolver crónico não é que vai viver assim a vida toda, de todo. Quer dizer é que muitos problemas têm uma base genética e, portanto, a genética está lá. É possível modular a genética também. É todo um capítulo maravilhoso da medicina regenerativa e é tão bonito entender e explicar. Portanto, é possível fazer essa modulação, mas está lá, não é? Então, esse animal que tem a base genética crónica é um animal que vai sempre precisar de ser nutrido de forma especial.
ter tido uma atenção especial em relação a esse problema crónico também. Não quer dizer que vai viver em sofrimento a administrarmos coisas que não têm resultado. Sim, têm resultado, mas podem estar numa origem genética também. Estou a procurar aqui mais questões e comentários. Então, outra pergunta é em relação a um animal com alergias, que tem prurido, tem sempre as patinhas avermelhadas e lambe, e que também tem as fezes amareladas. Meu amor, fezes amareladas e o amarelo tem a ver, efetivamente, com um órgão muito específico no corpo. Alguém sabe qual é esse órgão? Acho que muitos de vocês sabem. Que é a vesícula biliar e o fígado. Então, quando falei-vos aqui do stop itch, falei do padrão da dor, do prurido. Falei-vos também aqui de um órgão muito em específico, porque esses padrões da dor e do prurido também estão muito ligados a ele, que é o fígado e a vesícula. Então está aqui a resposta. É como digo, não vai haver resposta por responder, porque estes são apenas os 3 primeiros produtos de uma gama. Quando as outras gamas chegarem e os outros produtos chegarem, é realmente a tal luz ao fundo do túnel, não é? Nós estamos dentro do túnel, a caminhar, à procura de soluções, e agora estas fórmulas vão realmente acender a luz. E vão acender a luz de outra forma maravilhosa, que é, agora vocês estão a aprender aos poucos, mas vão aprender cada vez mais, se continuarem e se quiserem, porque nós estaremos aqui, a aprender ao contrário, que é aprender a entender o porquê das coisas e não apenas o que é que eu tenho que tomar para dar o resultado, ok? Então, quando essas outras fórmulas chegarem, esses padrões que existem, que vocês sabem todos identificar, está aqui um padrão. Um prurido com muita inflamação, portanto com dor, e com fezes amareladas. É um padrão, ok? Então, vocês vão saber identificar isso tudo. Essa informação vai estar toda disponível, sempre a ser explicada e falada, para todas as áreas de todos os padrões que existem nos nossos animais, também. E por isso é que a tula é assim... E eu não posso dizer de outra forma, não é? A tula é realmente qualquer coisa de extraordinário. Então, estou aqui à procura de mais comentários vossos, de mais questões que vocês possam ter. Filipa, não se cansa de mim durante o dia, ainda vem aqui assistir às lives e mandar coraçõezinhos. Mais perguntas que vocês tenham. Não há nunca uma pergunta errada, não há nunca uma pergunta que não seja útil. A pergunta de alguém pode ser a pergunta de outro. Aqui eu vou dizer assim, que eu não sei o nome, a Rubal está-nos a dizer que já começa a perceber então a ligação entre os sintomas, porque é isso, um sintoma é um sinal. E um sinal quer nos indicar o caminho. E nós temos ferramentas para perceber qual é o caminho que temos que percorrer. Não é maravilhoso? Não é espetacular? Não é incrível? É tudo de bom. E tudo de bom deve ser partilhado também. Por isso é que 3 lives, 3 dias, dias que são dias de manhã até muito à noite, a trabalhar neste projeto, a continuar a construir a informação numa linguagem simples, acessível, porque ela é. Não estamos a transformar ou a diminuir nada. Estamos só a fazer sentido para as coisas, mas para isso temos que pensar nas várias situações, nas várias necessidades. Quando vocês partilham, comentam, questionam, vocês estão-nos a ajudar a chegar às respostas que, lá está, outras pessoas como vocês também precisam e estão à procura também. Então, falei, que é típico meu, não é? Quando fico muito entusiasmada com alguma coisa que me faz muito sentido, porque eu acho que tudo tem que fazer sentido, não é? Tudo. Nós temos que ter não apenas soluções, essas soluções têm que ter uma lógica, uma explicação, têm que ter um fundamento, têm que ter ciência também, têm que ter transparência, têm que ter garantia, tem que ter isso tudo, não é? E é isso que nós continuamos aqui a desenvolver, a pensar e a querer cada vez chegar a mais tutores, porque nós temos a perfeita noção de que os tutores que nos chegam são apenas uma amostra do que se passa com todos os outros, ok? Não são tutores que escolheram uma medicina integrativa para ser diferente, ou porque é moda, ou porque, olha, deixa ver. Não. São tutores muito que vêm pelo amor,
esse é outro ensinamento, não é? Venham pelo amor pelo seu animal e do seu animal, procurar outras soluções, porque as soluções que têm não chegam. E há muitos tutores que vêm pela dor, pelo sofrimento, não é? Das situações, do desespero das situações. E quem é que nunca esteve numa dessas situações? Todos nós. Todos nós já estivemos numa ou noutra. Portanto, todos nós precisamos de uma visão integrativa dos problemas. Todos nós precisamos de entender também aquilo que a medicina integrativa explica acerca da saúde do animal, que é igual para o ser humano, no conceito da família. Portanto, isso tem que ser tido em conta. A nossa plataforma vai focar todos esses assuntos também. Não vai ser assim um compêndio de doenças e de termos técnicos e órgãos. Vai ser também um compêndio de como as emoções, como lidar com as emoções, como os nossos animais somatizam, não é? E o ser humano também somatiza, como é que isso afeta o organismo. E estas fórmulas também têm em conta isso, também têm em conta isso. Portanto, o físico, o psicológico, o ambiente, a altura do ano, tudo isso, também, tudo isso. Está aqui a querida Marta a dizer, vamos aguardar as fórmulas XL para tutores. Acho que sim, eu acho que sim. Acho que a Marta é a pessoa ideal para desenvolver isto. Nós estamos aqui para ajudar, mas a Marta é a pessoa ideal. E é isso, meus amores. Aproveito para dizer, agradeço muito, muito, muito o vosso apoio, contínuo, crescente, o vosso entusiasmo, a vossa partilha. Acreditem que nós estamos a vibrar com tudo, tudo, tudo. Hoje caíram umas lágrimazinhas, confesso, mas de muita felicidade. E continuamos cá a trabalhar, continuamos cá a desenvolver. Ok, boa. A Rebaldis vai partilhar estas ideias com a veterinária dela, da medicina veterinária integrativa. Estão a ver? É tão simples. Nós não precisamos de mudar as pessoas ou mudar o mundo. Nós só precisamos de partilhar a nossa verdade, aquilo que nós sabemos que é importante, que foi ou é importante para nós e para as pessoas que conhecemos, porque todos precisamos, todos estamos à procura, às vezes mais ou menos conscientes, todos estamos à procura de soluções, também. Então, termina aqui o ciclo destas 3 lives, muito feliz. E vamos continuar a programar outras, cujos temas vamos também pedir a vossa sugestão, e a vossa sugestão implica a vossa partilha, a vossa interação, vocês nos irem também encaminhando em direção àquilo que os nossos animais, os vossos animais, que também são os nossos animais, vão precisando e vão necessitando também. Eu deixo-vos um beijinho muito, muito grande. Hoje é sexta-feira, estou tão feliz por na sexta-feira vocês terem vindo a esta hora, quando outras coisas estão a acontecer, assistir a esta live, porque isso só significa amor, não é? Isso só significa o compromisso que vocês têm para com os vossos animais e a nossa sintonia em relação àquilo que é o objetivo de todos, também. Carla, um grande beijinho. Claro que só me podia preocupar, só podia amar essa família toda. Vocês são todos diferentes, mas somos todos iguais também. A Sandra também diz aqui que amor, né? Isto é amor, a fazer magia. Magia fazem vocês, porque vocês partilham, vocês apoiam, vocês incentivam, vocês questionam. Então, tudo o que vocês mostrarem a alguém, partilharem com alguém, pode ajudar esse alguém, pode ajudar até um outro alguém através dessa pessoa. E era isso que eu queria apelar para vocês também, porque, como diz o ditado, não é? Sozinho nós vamos depressa, juntos nós vamos mais longe também, por eles e para eles sempre também. Um beijinho muito grande para vocês, um bom fim de semana. Vão lá à página da tula.care também. Partilhem as vossas questões, as vossas dúvidas, fotografias dos vossos meninos, que é sempre bom receber, tá bem? Que são sempre coisas maravilhosas para partilhar convosco também, tá bem? Beijinho grande, obrigada a todos.